Olá! Hoje o programa Giro Saúde irá falar sobre a reeducação postural global RPG. Se você tem dores na coluna, não pode perder o programa de hoje. A RPG trata de doenças ortopédicas, reumatológicas, neurológicas, respiratórias e muito mais. Quem irá explicar sobre esse método é a fisioterapeuta Letícia Baloni. O programa Giro Saúde está no ar. Meu nome é Letícia Baloni, eu sou fisioterapeuta, estou em Palmas há 7 anos. Eu queria contar um pouquinho para vocês sobre esse trabalho bonito que é a reeducação postural, né? Que é um método manual, onde através de identificação de alterações de postura, a gente consegue eliminar a causa de várias doenças e problemas de coluna. E esse método ele foi introduzido no Brasil pelo francês Philippe Souchard, que hoje ele e sua equipe são responsáveis pela formação. E o que é tão interessante nesse método? Ele trabalha respeitando a individualidade de cada um, ele respeita que toda patologia ela tem um início, uma causa, a partir de uma pequena alteração, seja um entorse de tornozelo, que altera a posição do pé, vai modificando a posição do joelho, do quadril e assim leva um problema lombar. Então, muitas vezes, uma pequena alteração estrutural de postura vai levar a problemas e a pessoa muitas vezes não sabe por quê. E respeitando essa causa, a gente entra no outro princípio do método, que é a globalidade. A globalidade, ela é justamente isso, enxergar o indivíduo como um corpo todo, íntegro, onde cada estrutura se relaciona com a outra. Então, a partir do momento que você trata a sua coluna lombar, dentro do RPG você vai estar tratando o teu corpo todo, porque muitas vezes a causa dessa dor, desse problema lombar, ele surgiu em outro local do teu corpo que desencadeou toda uma estrutura incorreta de funcionamento. Não tem contraindicações o método, pode ser encaminhado, os próprios clientes mesmo acabam encaminhando pelos benefícios que eles encontram. Geralmente eu solicito ao paciente que ele passe por um acompanhamento clínico, uma avaliação médica para descartar qualquer outra patologia clínica que não seja de ordem músculo-esquelética, porque como fisioterapeuta, o nosso sistema de tratamento é o sistema locomotor, então é músculo-esquelético, então a gente tem que respeitar o indivíduo como um todo, né? E se ele tiver alguma alteração clínica que necessite outros cuidados, é importante isso. Então, preferencialmente, quando o paciente não vem com acompanhamento clínico, eu gosto de encaminhá-lo para um médico. O RPG ele é um método registrado, né? Como eu falei antes, ele foi criado pelo Philippe Souchard e somente ele e os profissionais da equipe dele que podem ministrar esse método. Então, é obrigatório para executá-lo e para divulgá-lo ter a formação do Souchard, que é a formação original, além de ser fisioterapeuta. Em mulheres grávidas, o RPG pode ser aplicado de maneira adaptada. Porém, após o 3º trimestre de gestação e nunca no último trimestre, sempre na fase intermediária para alívio das dores lombares, mas não é a postura em globalidade. Geralmente são posturas adaptadas que a gente utiliza. Não existe idade limite para fazer o RPG. A idade adequada é aquela onde haja compreensão mínima para que o paciente ele possa executar os comandos do terapeuta. Só que é muito importante ressaltar que a criança até os 7 anos de idade, ela não tem definida ainda a postura que ela vai ter durante a fase adulta. Então é importante estar aguardando esse período, porque é a partir dos 7 anos que ela vai começar a definir realmente qual é a estrutura que ela vai ter física. Então, somente a preocupar-se nessa fase, que aí sim deve estar iniciando. E também, criança, quanto mais novinha, mais difícil dela fazer um tratamento, dela interagir com o profissional. Então, também tem essa dificuldade, né? E o requisito é a pessoa participar ativamente da sessão. O tratamento do RPG ele não tem uma duração específica, ele pode ser desde uma sessão a 20, 30 sessões, depende do quadro que a pessoa se encontra, se está muito agudo, se está numa lesão aguda com muita dor, ou se já é um caso mais crônico de muitos anos.
Quanto mais agudo, mais eficiente a correção mais eficiente o tratamento, porque está num estágio inicial, onde não se fixaram ainda os padrões posturais que vão ocasionar a permanência dessa dor. Então, quanto mais agudo, melhor. Então, claro que se a pessoa estiver gritando de dor, é importante a intervenção clínica antes. Mas se ela tiver com uma dor que ela suporte vir para o método, é muito legal, porque a gente vai ver imediatamente quais são as alterações posturais, as compensações físicas que ela está apresentando, que está levando ela a desenvolver aquilo. E a partir daí a gente faz a correção da postura e a pessoa já sai do consultório, é imediato, ela já sai desde a primeira sessão, no mínimo com alívio da dor. O maior diferencial do RPG é que ele trabalha com o componente estático do sistema musculoesquelético, que não é o músculo ativo de movimento, ele trabalha com o sistema, com as fáscias musculares, né, que formam o tecido conjuntivo, que reveste todo o nosso corpo. E a gente já sabe, muitas pessoas já têm esse conhecimento de que essa face ela é toda interligada. Então, a partir do momento que você tem uma lesão em qualquer parte do corpo, ela vai se refletir em outra. Então, a grande diferença do RPG é considerar isso, considerar esse sistema estático de manutenção postural, né, que é o arcabouço, é como se fosse um escaravelho e aquela casquinha que molda o escaravelho forma o formato do corpo. E aí, se você trata essa casquinha, todo o corpo se molda ali. Então, a pessoa tem uma melhora das funções. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado dessas informações sobre o RPG e que, sendo o caso de vocês, procurem ajuda, que é muito importante e bem eficaz no tratamento de dor. O programa Giro Saúde de hoje termina aqui. Se cuide e tenha uma vida saudável.